Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Joinha, né? Vamos lá para a nossa aula de geografia, tá bom? Hoje a gente vai ler os textos do caderno. Hoje está mais tranquilo, tá? Mas olha antes o que nós temos aqui. Para quem que vai a homenagem hoje? Para Lara, gente. Parabéns, Lara. Olha, ela me mandou a pesquisa que ela fez sobre os boias frias. Olha o capricho, gente, colou tão bonita, né? Aí se fica um pouquinho grande a folha, ó, é só dobrar, tá vendo? Igual ela fez. Achei bem legal a sua pesquisa, Lara. E ela também fez aquela lição, né? Que a gente tinha que pesquisar sobre a cidade onde nós moramos. Então, ela fez a pesquisa sobre Santo André. Ela pôs a foto, né? De como era a cidade antigamente e como está atualmente, né? Tá bem mais modernizada, bem mais populosa. Então, eu gostei muito, uma letrinha muito linda. Olha, deixa parágrafo, a letra bonita, pesquisou sobre o assunto. Estou muito orgulhosa, viu, Lara? Parabéns. E agora a gente vai lá para a página 244. O que se produz na cidade? Como já vimos, a cidade depende das coisas que são produzidas lá nas zonas rurais, como os alimentos e matérias-primas, que precisam ser processadas nas indústrias e distribuídas para o comércio em geral. Então, por exemplo, lá da zona rural vem o morango. Aí o morango vai para uma indústria, vai ser processado, vai virar geleia, vai virar suco de morango, e aí esse suco, né, vai ser embalado e vai ser distribuído para o comércio. Comércio é o quê? Um lugar onde tem venda e compra. Tem alguém que vai vender um produto, tem alguém que vai lá para comprar, tá? Também é sabido que as pessoas que vivem no espaço rural, elas precisam de roupas, de calçados, de eletrodomésticos, entre outros. Produtos geralmente produzidos onde? Nas indústrias que ficam aqui na zona urbana. Então, vocês estão vendo como a zona rural precisa da zona urbana, a zona urbana precisa da zona rural, tá? Elas têm uma interdependência, elas dependem uma da outra. A indústria precisa também de pessoas que distribuam seus produtos, ou seja, de pessoas que prestam serviço à população. Vamos ver como isso acontece? Então, vai falar um pouquinho sobre a indústria. A indústria é a atividade que transforma os elementos naturais, que são as matérias-primas. Olha aqui de novo aparecendo prima. Lembra que a Pro falou, né? O que quer dizer a palavra primavera. Prima é de primeiro, tá? Então, a gente está indo ali saber a origem da palavra, a etimologia, né? As palavras da língua portuguesa, elas vieram do latim, que é uma língua bem antiga. Então, aqui, igual primavera, que é o primeiro verão, aqui matéria-prima, prima também é a primeira. É assim, como que aquele produto, né, saiu da natureza. Então, é a primeira matéria. Como é que ela estava? O moranguinho. O morango é a matéria-prima. Foi daquele jeitinho que ele saiu do morangueiro, né, do pezinho de morango. Então, as pessoas pegam essa matéria-prima e mandam, ou a gente vai consumir ele in natura, né, da forma natural, ou ele vai para uma indústria e aí ele vai passar ali por equipamentos, né, por máquinas, e vai ser produzido uma outra coisa, algum outro produto com essa matéria-prima, tá? Leia como exemplo a história a seguir, que mostra as etapas da industrialização do açúcar. Como que é feito o açúcar? Então, olha bem,
é uma história, tá? Aí fica fácil da gente entender. Aí tem um menininho aqui, ele se chama Pedro. Ele fala assim, mãe, o que é isso? O que é aquilo? E o que é aquilo outro? Ele é cheio das perguntas, né? Porque criança é muito curiosa, ela quer saber das coisas, né? E o adulto, ele tem que ter bastante paciência e responder as perguntas das crianças, porque assim as crianças vão aprendendo cada vez mais coisas, né? Mas elas também podem pesquisar hoje em dia, né? Elas estão com as respostas ou na palma da mão, né, que é o celular, ou na pontinha dos dedos, quando você está ali no computador, né? Você pode pesquisar também sozinho. Aí a mamãe falando, ai, Pedro, quantas perguntas. Você não vê que eu estou ocupada? Desse jeito, eu vou errar a quantidade de açúcar da receita e me atrasar para o trabalho. A mamãe aqui, nessa hora, ela não estava podendo responder, ela estava fazendo algum alimento ali e ela ainda ia ter que sair para trabalhar. Aí, na hora do café da manhã, ele, açúcar, trabalho, ele ficou pensando. Mãe, de onde vem o açúcar? Aí a mãe falou, filho, quem pode explicar melhor é o seu pai, que trabalha em uma usina de açúcar. Ele trabalha numa fábrica onde é feito, né, o açúcar. Aí ele ficou pensando aqui, nossa, o local de trabalho, né, do pai dele. Aí ele foi lá, pai, de onde vem o açúcar? Aí o pai, meu filho, hoje é um dia especial lá na usina. Posso levá-lo comigo para você ver como é feito o açúcar. Aí ele falou, que legal, assim vou ficar sabendo tudo sobre o açúcar. Olha, no pensamento dele, ele achava que açúcar dava em árvore. Dava assim os pacotinhos de açúcar em árvore. Como é bom a gente ficar sabendo sobre as coisas de uma forma correta, porque às vezes o que está na nossa imaginação não é o correto, né? Então, para isso a gente tem que pesquisar. Ou algum adulto ensinar a gente, né? Aí o pai falou, então vamos logo, porque tem muito trânsito nesse horário. Nossa, aí ele já ficou até imaginando. Olha, gente, logo de manhãzinha, as pessoas que vão trabalhar longe, né? Olha o trânsito que elas têm que pegar. É difícil, né? Aí ele já estava dentro do carro, olha que legal. A criança tem que ir atrás, né? No banco de trás, tá vendo? Tá respeitando todas as regras. Crianças têm que andar no banco de trás até os 10 anos de idade, gente. Então, vocês ainda não podem andar no banco da frente, tá? Ainda tem que ser no banco de trás e com o cinto de segurança. Pai, falta muito para chegar? Nossa, essa é a pergunta que toda criança faz, né? Quando tá indo, principalmente para alguma viagem, né? Aí o pai falou, sim, filho, temos um longo caminho pela frente. A usina fica na zona rural. Ah, então ele está saindo aqui da zona urbana e está indo lá para a zona rural. A viagem de Pedro e seu pai demorou mais de 1 hora, pois o trânsito na zona urbana estava muito lento, né? Que é mais ou menos como aqui, ó. Muito lento, muito congestionado, né? Aí chegaram. O papai, ufa, finalmente chegamos. Aí o Pedro, nossa, pai, que grande! Olha só como que é uma usina, gente, uma fábrica bem grande onde se produz o açúcar. Aí o pai, vamos entrar? Oba, não vejo a hora. Primeiro o pai foi explicando, ó, aqui é o canavial onde a cana é cultivada, né? Onde é plantada, depois tem a colheita, tá vendo aqui, ó? A gente já viu até, né, os boias frias, como eles vão colher cana. Hoje em dia também tem máquinas para fazer isso, tá? Então, colheu a cana aqui,
Depois de cortada, a cana é levada para a usina nesse caminhão. Então, ó, passa para cá, vem para o caminhão e é levada, olha aqui, para a usina, tá vendo? Quando o caminhão chega na usina, a cana é descarregada. Aí o Pedro, puxa, pai, quanta cana! Quem nunca viu uma cana de açúcar, gente? Quando vocês vão lá até a feira, né? Se é que vocês vão, sempre às vezes assim do lado da barraca de pastel tem uma barraquinha de caldo de cana. E aí vocês vão ver a cana, como ele coloca a cana naquela máquina para sair o caldinho dela. E aí vocês bebem, tem gente que gosta de pôr limão, tem gente que gosta dela pura, tem gente que gosta dela geladinha, né? Tomar o caldo de cana é bem docinho, é bem gostoso, só que logo em seguida tem que escovar os dentes, tá, gente? Porque cana-de-açúcar pode provocar muita cárie no dente, porque é muito doce. A cana, olha só como que é o processo, gente. A cana é lavada, depois ela é picada e esmagada em um moinho, onde recolhem o seu caldo, que é um caldo escuro e melado, conhecido como garapa. Então, o caldo de cana, ele também é conhecido por esse outro nome, garapa. Então, tem gente que vai lá na feira e fala, eu queria tomar uma garapa. Tem gente que fala, eu queria tomar um caldo de cana. É a mesma coisa, tá? Então, olha só como que foi o processo, né? Lavou, picou, aqui ela, né? Lavou, picou, moeu, e aí sai o caldo, um caldinho escuro e melado. Depois a garapa é fervida e colocada na geladeira, e aí surgem então uns grãozinhos, né? Ela vai cristalizando, que são lavados e filtrados. Esses grãozinhos se transformarão num açúcar, como vemos no açucareiro lá de casa. É esse daqui, né? Só que o mais saudável seria que ele não fosse, né? Que não passasse por esse processo. O açúcar mais saudável para se consumir é o açúcar mascavo. Ele não ficou assim refinado, não ficou branquinho, tá? Tudo que é refinado, açúcar, farinha, o sal, tudo que foi refinado e virou essa farinhazinha, essa pozinho branco, ele não é tão saudável, porque ele já perdeu muitas propriedades, tá? Então, o sal, por exemplo, hoje em dia, o mais saudável dizem que é o sal rosa. A farinha é a farinha integral, aquela que não é branca. E o açúcar é o açúcar mascavo, aquele que não é branco, tá? Só que o açúcar mascavo tem também uma brincadeira com o nome dele. Ele é o açúcar mais caro. Mascavo é o mais caro. Então, por causa do preço também, muita gente acaba comprando esse, que é bem mais barato. Mas o mascavo é bem mais saudável, né? Também tem gente que gosta de adoçar as coisas com mel. Mas o ideal mesmo seria colocar pouco, ou açúcar, ou mel, colocar de pouquinho, né? Mas é que a gente já acostumou, depende do paladar de cada um. Tem gente que acostumou a adoçar pouco as coisas, tem gente que acostumou a adoçar um pouco mais, mas o açúcar, todas essas substâncias brancas, elas não fazem bem para o nosso corpo. Nem a farinha branca, nem o sal e nem o açúcar, tá? Então tem que consumir pouquíssimo. Aí o pai falou, aí é só ensacar e distribuir para o comércio. Aí o Pedro, puxa pai, quanto trabalho.
o papai: que tal a gente tomar agora um caldo de cana? Boa ideia, pai. Então, acho que eles vão lá para a feira. É que eles estão numa usina, né? Eles podem tomar, mas se fosse a gente iria lá para a feira tomar um caldo de cana. Bom, produção comercial e industrialização. Como você pode observar, o processo de produção industrial tem várias fases, com pessoas que trabalham em cada uma dessas fases, o que gera muitos empregos. O produto final das indústrias é encaminhado para o comércio. O que é o comércio? O comércio é uma atividade que consiste na compra e venda de produtos que abastecem a população. Né? Quando a gente vai para um supermercado, a gente vai fazer compras para abastecer a nossa despensa, né? Para quando a gente precisar de um produto, a gente abre ali o nosso armário e o produto está ali. O comércio é uma atividade exercida principalmente nos grandes centros urbanos, onde se concentram supermercados, lojas, shoppings, grandes mercados atacadistas, né, que vendem assim produto em grande quantidade. As pessoas que vendem produtos, como é que é o nome desses profissionais? Eles são os comerciantes. E as que compram são os consumidores. Elas vão consumir, elas vão usar aquele produto, tá? Comerciante é porque ele vende o produto, ele comercializa. Então, aqui nós estamos vendo o mundo da tecnologia é surpreendente e a toda hora surgem invenções que facilitam o processo industrial, como máquinas e equipamentos de primeira linha, e também o dia a dia, tanto do comerciante como do consumidor. Um exemplo é o comércio que podemos fazer por meio da internet, o que chamamos de comércio eletrônico. Agora parece, eles usam o nome e-commerce, né? Hoje, qualquer produto pode ser solicitado pela internet e vai ser entregue na nossa casa, tá? E aqui quem gosta de ir na loja física, né? Gosta de ir escolher os seus produtos. Então, aqui também tem vários estabelecimentos comerciais. Padaria, tem loja de roupa, tem aqui pode ser um sacolão, uma quitanda, mas também você pode pedir tudo pela internet. Você vai vendo os produtos, vai clicando ali o que você quer, aí eles dão o valor, você paga com o cartão e aí vão marcar um dia dentro de um horário comercial e vão entregar na sua casa. Só que você não escolheu, você não está vendo o produto, né? Você só vai ver quando ele chegar na sua casa. Os serviços, né? A prestação de serviços. Nas cidades, há ainda empresas e pessoas que oferecem serviços que não produzem nem mercadorias ou bem materiais. São os prestadores de serviços, são as pessoas que executam algum trabalho, eles prestam algum serviço, como, por exemplo, aí nós estamos vendo um pintor. Então, essa pessoa, ela está prestando um serviço para alguém, ela está pintando a parede ou de uma casa, ou de uma loja, de uma indústria. Então, esse tipo de trabalhador, a gente está falando que ele é um prestador de serviços, né? Ele está executando um trabalho, ele está ajudando alguém em alguma coisa. E é claro que depois que ele fizer o trabalho dele, ele vai receber um valor, né? Para pagar pelo trabalho dele. Por exemplo, se precisamos fazer algum serviço de manutenção, ou em casa, no escritório, na loja, contratamos profissionais especialistas que entendem. Pode ser de eletricidade, tem que arrumar, né, algum fio, alguma coisa ligada à eletricidade. Pode ser de encanamento, entupir um cano, então eu vou chamar um encanador.
Para eletricidade, eu vou chamar um eletricista. Para pintura de parede, eu vou chamar um pintor. Mas eu tenho um jardim, eu quero cuidar, então vou chamar um jardineiro, né? Pode ser serviço de pedreiro também. Ah, quero fazer a minha calçada, que está toda quebrada, eu quero então um pedreiro para prestar serviço. Existem aqueles que prestam serviços como copeiros, cozinheiros, manicures, cabeleireiros, costureiros. Tem muitos, né, gente? Tem muitas profissões. Além desses, não podemos nos esquecer dos prestadores de serviços da área da saúde, né, nos postos de saúde, como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros tantos, como engenheiros, advogados, arquitetos, professores. Então, são muitas as profissões, são muitos os profissionais que prestam serviço para alguém, tá? Eles oferecem o trabalho deles como ajuda, né, para alguém. E é claro que eles vão receber por esse trabalho, tá? Ninguém mais está naquela época da escravidão que trabalha por nada, né? Trabalha de graça. Não, agora exerce uma profissão e recebe pelo trabalho executado, tá? Alguns serviços são essenciais para a qualidade de vida da população da cidade. E por isso os governantes, utilizando o dinheiro arrecadado por meio dos impostos que os cidadãos pagam, criam redes de atendimento que distribuem serviços para todos. E esses são chamados de serviços públicos. Público vem de povo, né? Então, serviço público é um serviço para o povo. Então, tem que ser gratuito. O serviço público, ele não pode ser cobrado. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente já pagou por ele. Todo comecinho de ano, vocês podem pedir para o papai e para a mamãe mostrar para vocês um carnê que chega do imposto de renda. E a gente não paga só esse imposto. Imposto de renda, não. O imposto predial é um imposto que a gente paga assim, pelo local onde a gente mora. Imposto de renda é outro. Então, esse imposto, esse valor que é cobrado pelo prefeito, né, pela prefeitura, a gente paga, aí chega aquela quantia toda, né, da população toda da cidade, chega ali na conta da prefeitura e o prefeito ele vai ter que escolher entre várias coisas, o que ele precisa melhorar na cidade, né? Então, ele vai... tem muitos funcionários que prestam serviço, são funcionários públicos, são funcionários do povo. Eles prestam serviço para a população. E esse serviço não pode ser cobrado, porque a gente já pagou o imposto, tá? De alguma forma, ele já foi cobrado. Serviços também como abastecimento de água, né? Tratamento de esgoto, eletricidade, a coleta de lixo, né? Que eu faço o caminhão, pegando o nosso lixo. Sobretudo, também tem os serviços de saúde, educação e segurança. Todos esses são exemplos de serviços públicos que devem ser oferecidos a todos e gratuitamente. E quando a gente fala gratuitamente, entre aspas, porque nada é gratuito, a gente já pagou por isso, tá bom? Através de taxas que são cobradas, né? Os impostos, e também a gente paga imposto em quase tudo que a gente consome, tá? Tudo tem um valorzinho ali no meio, que é o imposto, que é um valor cobrado daquele produto. É isso, gente. Eu queria ler com vocês, tá? Essa parte. Porque eu sei que tem alguns alunos que, se não ler com a Pro, não vai ler sozinha. Então, a Pro quis ler com vocês para vocês já saberem mais sobre esse conteúdo. Mas seria ótimo que vocês retornassem e lessem mais um pouquinho em voz alta, tá bom? Então, é isso. Um beijinho da Pro e até a nossa próxima aula. Bye, bye, gente.